Todos conhecem Sansão como o homem mais forte da Bíblia, capaz de rasgar a juba de um leão com as próprias mãos e colocar em fuga um exército inteiro sem sequer uma espada em suas mãos. Sua história foi contada de geração em geração como um símbolo de poder e coragem, um homem escolhido por Deus para libertar Israel da opressão dos filisteus. Mas por trás dessa força descomunal existia uma fraqueza silenciosa, que não se via nos músculos ou nas batalhas vencidas, mas sim no coração. E foi justamente essa fraqueza que abriu espaço para a maior derrota de sua vida. Uma derrota que não veio de lanças ou espadas, mas do olhar e das palavras de uma mulher chamada Dalila. O segredo que Dalila arrancou de Sansão não foi apenas sobre os fios de seu cabelo, mas sobre a essência da sua comunhão com Deus. Porque quando Sansão revelou seu segredo, não foi apenas sua força física que ele entregou. Foi o pacto sagrado que o ligava ao Criador. E aqui está a lição profunda. Muitas vezes não caímos por falta de força, mas porque trocamos aquilo que é sagrado por algo passageiro. Quantos hoje não se encontram na mesma posição? Homens e mulheres que parecem fortes, inabaláveis, mas que entregam sua força interior em troca de prazeres momentâneos, de relacionamentos tóxicos, de promessas vazias que seduzem e aprisionam. Assim como Dalila seduziu Sansão com palavras doces e insistentes, o mundo também nos pressiona todos os dias, tentando arrancar de nós aquilo que é mais precioso: nossa fé, nossa integridade, nossa essência. Essa história não é apenas sobre Sansão, é sobre mim, sobre você, sobre qualquer pessoa que um dia confiou demais em si mesma e esqueceu de proteger o coração. Porque o inimigo raramente vem com gritos de guerra. Ele vem em silêncio, com promessas sedutoras, com aquilo que parece inofensivo, mas que aos poucos nos desarma e nos torna frágeis. E se Sansão, o homem mais forte da Bíblia, caiu diante de sua fraqueza, quem somos nós para achar que estamos imunes? É por isso que precisamos estar atentos, vigiando não apenas contra inimigos externos, mas principalmente contra as tentações internas que podem roubar a nossa força espiritual. Antes de seguirmos para a próxima parte desta história, eu quero te convidar a refletir qual tem sido a sua Dalila. O que hoje tem tentado arrancar de você a sua fé, o seu propósito, a sua força? Comente aqui abaixo, porque talvez a sua experiência possa despertar alguém que está travando a mesma batalha. Sansão nasceu como resposta a uma promessa divina. Desde o ventre de sua mãe, ele já havia sido separado por Deus para uma missão especial: libertar Israel do domínio dos filisteus. Sua vida foi marcada pelo voto de Nazireu, um pacto sagrado que incluía 3 compromissos: não cortar o cabelo, não beber vinho e não se aproximar de coisas impuras. Era um chamado à santidade, um lembrete constante de que sua força não era dele mesmo, mas um dom vindo do alto. E de fato, essa força sobrenatural se manifestava de maneiras impressionantes. Sansão não era apenas um homem de músculos, era o instrumento vivo de Deus contra a opressão. No entanto, por trás dessa aparência imbatível, havia algo que ninguém via: uma fragilidade interior. A história mostra que muitas vezes os dons mais extraordinários que recebemos podem se tornar também o terreno das nossas maiores quedas, se não forem guardados com humildade e obediência. Sansão sabia que sua força vinha de Deus, mas em muitos momentos começou a viver como se fosse dono dela, como se sua invencibilidade fosse mérito próprio. E quando a confiança deixa de estar em Deus e passa a estar apenas em nós mesmos, abrimos uma brecha perigosa. A Bíblia conta episódios que revelam isso. Quando Sansão enfrentou os filisteus armado apenas com a queixada de um jumento, matou 1000 homens sozinho. Foi uma façanha impossível aos olhos humanos, mas que servia como testemunho do poder de Deus. Porém, depois da vitória, Sansão parecia esquecer a fonte de sua força. Seu coração se inclinava facilmente a paixões, desejos e distrações.
Ele buscava mulheres estrangeiras, ignorando o alerta de que alianças erradas o afastariam do propósito. Era como se Sansão tivesse músculos de aço, mas um coração vulnerável. E essa é uma das maiores lições para nós hoje. Quantos vivem confiando na própria força, seja ela o talento, o dinheiro, a beleza, a inteligência, e esquecem que tudo isso pode ruir se a base espiritual for negligenciada. Não importa o quanto uma pessoa pareça forte por fora, se por dentro ela não tiver disciplina, fé e vigilância, basta um pequeno golpe na fraqueza certa para que tudo desmorone. Veja como isso se aplica ao mundo atual. Quantas pessoas admiradas pela sociedade, líderes, atletas, artistas, empresários, construíram impérios e carreiras brilhantes, mas foram destruídas por vícios, traições ou escolhas impensadas. Do mesmo jeito que Sansão, que parecia indestrutível, elas tinham uma brecha interna que, quando explorada, derrubou tudo o que haviam conquistado. Isso nos lembra que não é a força visível que sustenta uma vida, mas sim a disciplina invisível de manter-se fiel aos princípios que nos sustentam. Sansão tinha o chamado de juiz em Israel. Era o libertador esperado, mas deixou que o coração o conduzisse para fora do caminho. E é assim que acontece conosco também. A força que Deus coloca em nossas mãos precisa ser protegida pela humildade, pela obediência e pela vigilância. Porque de nada adianta ganhar batalhas externas, se por dentro já estivermos derrotados. E aqui eu deixo uma pergunta para você refletir profundamente. Onde está a sua maior força hoje? É no dinheiro? Na aparência? No reconhecimento das pessoas? Ou você reconhece que tudo o que possui vem de Deus? Porque a resposta a essa pergunta pode determinar se sua força será um instrumento de vitória ou uma armadilha para sua queda. Na próxima parte, veremos como essa fragilidade interior de Sansão encontrou o rosto e a voz de Dalila, e como o homem mais forte do seu tempo se tornou vulnerável diante da manipulação de uma única mulher. Dalila não apareceu na vida de Sansão por acaso. Os filisteus, cansados de verem suas forças humilhadas, seus guerreiros derrotados e seu povo envergonhado por um único homem, decidiram usar uma arma muito mais sutil do que espadas e lanças. Eles escolheram a sedução. Procuraram Dalila, uma mulher de beleza irresistível e de palavras persuasivas, oferecendo a ela uma soma de prata se conseguisse arrancar de Sansão o segredo de sua força. E assim, a batalha mais decisiva da vida de Sansão não seria travada no campo de guerra, mas dentro de sua própria casa, no íntimo de sua confiança. Dalila se aproximou com carinho, com palavras doces, com perguntas envoltas em afeto. Ela não veio de frente como inimiga, mas como amante. E essa é uma das maiores estratégias do mal. Ele não vem sempre vestido de ameaça. Muitas vezes se apresenta como desejo, como prazer, como algo aparentemente inofensivo. Dalila perguntou a Sansão repetidas vezes qual era o segredo de sua força. No início ele resistiu, enganou-a, contou histórias falsas. Mas a insistência foi minando suas defesas até que, cansado, Sansão cedeu. E quando cedeu, não foi apenas Dalila que venceu, foi ele mesmo quem se entregou. A Bíblia relata que Sansão revelou aquilo que jamais deveria ter contado, que sua força estava ligada ao voto de Nazireu, simbolizado pelo cabelo que nunca havia sido cortado. Dalila esperou a oportunidade, e enquanto ele dormia no colo dela, um barbeiro veio e cortou seus cabelos. O homem mais forte de Israel acordou fraco, impotente, incapaz de se defender. E pior ainda, a palavra de Deus diz que ele nem percebeu que o Senhor já havia se retirado dele. Essa é talvez a frase mais triste de toda a sua história. Sansão não percebeu que havia perdido a presença de Deus. E aqui está uma reflexão profunda para nós hoje. Quantas vezes também deixamos que o mundo corte, pouco a pouco, os cabelos da nossa fé? Quantas vezes vamos cedendo passo a passo, até que, quando nos damos conta, já não temos mais forças para lutar? O mais assustador é que muitas vezes nem percebemos o momento exato em que nos afastamos de Deus.
Continuamos vivendo, sorrindo, aparentando força, mas o poder interior já não está mais lá. O que Dalila representa nos dias de hoje? Representa tudo aquilo que insiste em nos seduzir, em nos afastar do propósito, em trocar o eterno pelo momentâneo. Pode ser um vício, uma relação que sabemos ser destrutiva, a busca desenfreada por dinheiro, ou mesmo a vaidade que coloca nosso ego acima de Deus. Dalila é a personificação da tentação insistente, aquela que não desiste até ver nossa queda. Sansão foi vendido por um preço. 30 peças de prata foram entregues a Dalila. E aqui há um paralelo doloroso. O próprio Jesus também foi entregue por 30 moedas de prata. O traidor de Sansão foi uma mulher, o traidor de Jesus, um discípulo. Ambos foram entregues não por falta de força, mas porque alguém cedeu à tentação do dinheiro. Isso nos mostra como os princípios podem ser negociados quando não estamos firmes na fé. Hoje, vemos o mesmo acontecendo em tantas áreas. Quantas pessoas vendem sua integridade, sua família, sua espiritualidade por um prazer momentâneo, por uma quantia de dinheiro, por status? Dalila continua viva, não em carne e osso, mas nas armadilhas que o mundo prepara para nos desviar do caminho. E eu te pergunto, qual é a Dalila que tem insistido na sua vida? Qual é a voz doce que tem tentado arrancar de você a força que Deus lhe deu? Porque a queda de Sansão começou no momento em que ele trocou a vigilância pela confiança em si mesmo e acreditou que podia brincar com o perigo sem ser atingido. Na próxima parte, veremos o desfecho dessa história, a prisão, a humilhação, mas também a surpreendente redenção de Sansão, mostrando que mesmo quando caímos, Deus ainda pode restaurar. Dalila não apareceu na vida de Sansão por acaso. Os filisteus, cansados de verem suas forças humilhadas, seus guerreiros derrotados e seu povo envergonhado por um único homem, decidiram usar uma arma muito mais sutil do que espadas e lanças. Eles escolheram a sedução. Procuraram Dalila, uma mulher de beleza irresistível e de palavras persuasivas, oferecendo a ela uma soma de prata se conseguisse arrancar de Sansão o segredo de sua força. E assim, a batalha mais decisiva da vida de Sansão não seria travada no campo de guerra, mas dentro de sua própria casa, no íntimo de sua confiança. Dalila se aproximou com carinho, com palavras doces, com perguntas envoltas em afeto. Ela não veio de frente como inimiga, mas como amante. E essa é uma das maiores estratégias do mal. Ele não vem sempre vestido de ameaça. Muitas vezes se apresenta como desejo, como prazer, como algo aparentemente inofensivo. Dalila perguntou a Sansão repetidas vezes qual era o segredo de sua força. No início ele resistiu, enganou-a, contou histórias falsas, mas a insistência foi minando suas defesas, até que, cansado, Sansão cedeu. E quando cedeu, não foi apenas Dalila que venceu, foi ele mesmo quem se entregou. A Bíblia relata que Sansão revelou aquilo que jamais deveria ter contado, que sua força estava ligada ao voto de Nazireu, simbolizado pelo cabelo que nunca havia sido cortado. Dalila esperou a oportunidade e, enquanto ele dormia no colo dela, um barbeiro veio e cortou seus cabelos. O homem mais forte de Israel acordou fraco, impotente, incapaz de se defender. E pior ainda, a palavra de Deus diz que ele nem percebeu que o Senhor já havia se retirado dele. Essa é talvez a frase mais triste de toda a sua história. Sansão não percebeu que havia perdido a presença de Deus. E aqui está uma reflexão profunda para nós hoje. Quantas vezes também deixamos que o mundo corte pouco a pouco os cabelos da nossa fé? Quantas vezes vamos cedendo passo a passo até que, quando nos damos conta, já não temos mais forças para lutar? O mais assustador é que muitas vezes nem percebemos o momento exato em que nos afastamos de Deus. Continuamos vivendo, sorrindo, aparentando força, mas o poder interior já não está mais lá. O que Dalila representa nos dias de hoje? Representa tudo aquilo que insiste em nos seduzir, em nos afastar do propósito, em trocar o eterno pelo momentâneo. Pode ser um vício, uma relação que sabemos ser destrutiva,
a busca desenfreada por dinheiro, ou mesmo a vaidade que coloca nosso ego acima de Deus. Dalila é a personificação da tentação insistente, aquela que não desiste até ver nossa queda. Sansão foi vendido por um preço. 30 peças de prata foram entregues a Dalila. E aqui há um paralelo doloroso. O próprio Jesus também foi entregue por 30 moedas de prata. O traidor de Sansão foi uma mulher, o traidor de Jesus, um discípulo. Ambos foram entregues não por falta de força, mas porque alguém cedeu à tentação do dinheiro. Isso nos mostra como os princípios podem ser negociados quando não estamos firmes na fé. Hoje, vemos o mesmo acontecendo em tantas áreas. Quantas pessoas vendem sua integridade, sua família, sua espiritualidade por um prazer momentâneo, por uma quantia de dinheiro, por status? Dalila continua viva, não em carne e osso, mas nas armadilhas que o mundo prepara para nos desviar do caminho. E eu te pergunto, qual é a Dalila que tem insistido na sua vida? Qual é a voz doce que tem tentado arrancar de você a força que Deus lhe deu? Porque a queda de Sansão começou no momento em que ele trocou a vigilância pela confiança em si mesmo e acreditou que podia brincar com o perigo sem ser atingido. Na próxima parte, veremos o desfecho dessa história, a prisão, a humilhação, mas também a surpreendente redenção de Sansão, mostrando que, mesmo quando caímos, Deus ainda pode restaurar. A história de Sansão e Dalila não é apenas um relato distante do passado, mas um espelho que continua refletindo sobre nós hoje. Sansão, o homem que nasceu com uma promessa divina, que recebeu força sobrenatural para cumprir um propósito, caiu não diante de um exército, mas diante da sua própria fraqueza. Sua vida nos mostra que a verdadeira batalha não acontece apenas fora, mas dentro de nós. Porque não é o tamanho dos inimigos que enfrentamos que define nossa vitória, mas a forma como guardamos o coração diante das tentações. Dalila representa a sedução, as propostas fáceis, os atalhos que parecem inofensivos, mas que têm poder de cortar nossa ligação com Deus. E Sansão representa cada um de nós, quando acreditamos que somos fortes o suficiente para brincar com o perigo, esquecendo que nossa força não está em nós mesmos, mas na presença do Senhor. Ele perdeu os olhos, perdeu a honra e perdeu a liberdade. Mas no fim descobriu algo que jamais poderia ser destruído: a misericórdia de Deus, capaz de transformar sua última respiração em um ato de redenção. O segredo que ninguém te contou sobre Sansão e Dalila é que essa história não termina em tragédia, mas em esperança. Porque mesmo caído, humilhado e cego, Sansão encontrou redenção quando voltou o coração a Deus. E isso nos mostra que não existe queda tão profunda que impeça o agir do Senhor. A graça é maior que a culpa, a misericórdia é maior que o pecado, e a restauração é sempre possível para aqueles que decidem clamar novamente. E agora eu te convido a olhar para a sua própria vida. Quais são as Dalilas que têm tentado roubar sua força espiritual? Quais são as tentações, os vícios ou os relacionamentos que têm seduzido o seu coração? Essa história é um chamado para vigiar, mas também um convite para confiar que mesmo se você já caiu, Deus ainda tem poder para restaurar. Sansão morreu entre os inimigos, mas sua vida continua ecoando como uma lição eterna. A verdadeira força não está nos músculos, mas na fidelidade ao Criador. A maior vitória não é vencer 1000 homens com uma queixada de jumento, mas permanecer firme quando o mundo tenta arrancar de nós o que é sagrado. Se essa mensagem falou com você, deixe nos comentários a sua reflexão. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para não perder outras histórias profundas e transformadoras da Bíblia. Juntos, vamos continuar aprendendo que a palavra de Deus não é apenas história antiga, mas um guia vivo para a nossa caminhada hoje.